método de substituição, tá? Vejam que lindo, a prof tinha resolvido tudo, sem plateia. Uma tristeza. Mas agora a professora vai explicar de novo, tá? Porque assim, ó, qual que vai ser o foco agora? Vocês vão resolver as atividades pelo método de substituição, tá? Antes eu tinha explicado esse método aqui, ó, por par ordenado. Mas, quando no final agora da explicação, eu vou mostrar como que faz os exercícios para vocês tentar fazer. Qualquer coisa, eu gravo um vídeo, pelo menos com um exemplo do exercício, e mando para vocês no grupo, certo? Aqui. Então, aqui, ó. Pelo método de substituição, nós vamos substituir uma equação pela outra. Mas o primeiro passo para se resolver uma equação pelo método de substituição, como esse exemplo das balanças, nós temos que dar nomes a esses objetos. Então, por exemplo, nós temos duas balanças. Uma pesa 270 gramas e a outra pesa 460 gramas. Na primeira balança, que pesa 270 gramas, nós temos 2 latas e uma garrafa. E na segunda, nós temos 3 latas e 2 garrafas. Só que nós não sabemos o peso, as gramas de cada objeto. E é isso que nós vamos descobrir através da resolução dos sistemas de equação com duas incógnitas pelo método de substituição. Então, para as latinhas, nós vamos nomeá-las de X. E para as garrafas, nós vamos nomeá-las de Y. Porque são coisas distintas, são objetos distintos, diferentes. Então, precisam ser variáveis diferentes, né? Então, nós temos X e temos Y. Latinha vai ser o X e o peso da garrafa vai ser o Y. Agora, nós vamos ver o que tem em cada balança. Cada balança vai se formar uma equação. Então, se eu tenho 2 latinhas e as latinhas se chamam X, vai ser 2X, mais uma garrafa, que é Y. Então, 2X mais Y. Igual, tudo isso junto vai dar 270. A segunda balança, as 3 latinhas mais as 2 garrafas vão dar um valor de 460. Já que a minha latinha se chama X, então eu tenho 3X mais 2Y, que são 2 garrafas, ó, porque o peso de cada garrafa é Y, certo? Então, a segunda equação que se formou é 3x mais 2y igual a 460. Essas duas equações se transformou num sistema de equação de primeiro grau, com 2 incógnitas. Por que 2 incógnitas? Porque eu tenho x e y, certo? E esse sistema de equação, ele pode ser resolvido de 2 maneiras. Na verdade, até mais. Mas vocês vão aprender na escola, que é o método de substituição, que é este aqui, e também pelo método de adição, tá? Como que a gente faz o método de substituição? Primeiro, nós vamos escolher uma dessas 2 equações, tá? Eu acho mais pertinente nós escolhermos a primeira equação da primeira balança. Por quê? Porque aqui nós temos o y sozinho, né? E eu acho mais fácil de acharmos esse valor. Então, agora nós vamos pegar a primeira, vocês vão escolher uma das 2, certo? Eu resolvi escolher a que eu achei menos complicada, que é a primeira. Sempre tentem ir pela primeira, que é menos complicadinha. Então, nós temos 2x mais y igual a 70. Foi o que eu coloquei aqui. Agora, como que nós vamos resolver essa primeira equação? Nós vamos isolar o y, porque ele está sozinho. Então, isola, joga o y para este lado, igual. Esse 270, que está depois do sinal de igual, ele vai ficar no mesmo lugar. Então, ele continua sendo mais 270. Porém, esse 2x,
ele mudou de lugar. Antes ele estava antes do sinal de igual, agora ele está depois, então vai ser menos 2x. Então, o meu valor de y surgiu 270 menos 2x. Então, quer dizer que nós achamos um valor para y por enquanto. Este valor não é o valor do peso das garrafas, não, tá? É porque não existe uma unidade de medida desse formato. Então, por enquanto, isso é o que vai quebrar o nosso galho agora. Então, nós escolhemos a primeira, achamos o valor de y, e agora nós vamos pegar a segunda equação, que é da segunda balança. Essa equação da segunda balança, nós vamos substituir, por isso é o método de substituição. Pegamos essa segunda equação, colocamos aqui, ó, coisinha aqui, tá? Vamos substituir. 3x mais 2. Qual que é o valor de y mesmo? O valor de y é 270 menos 2x. Então, eu só substituí. Nós achamos um valor para x e para y, né? Por enquanto, nós achamos esse valor. Então, nós vamos pegar a segunda equação, que nós não tínhamos feito nada, cálculo nenhum, e vamos colocar esse valor de y que nós encontramos, os 270 menos 2x, no lugar desse y aqui, ó, certo? E agora nós vamos resolver pelo método chuveirinho, que é aquele método de distributivo. Então, você vai pegar 3x mais 2 vezes 270, vai dar 540. Esse mais com esse menos, vai dar menos, porque o sinal que está na frente desse número, que está multiplicando os que estão dentro do parênteses, é dele. Então, esse mais aqui é do 2, tá? Por isso que eu faço o jogo de sinal. Então, mais com esse menos, vai dar menos. Então, 2 vezes 2x, 4x, igual a 460. Agora, eu vou separar tudo o que for letra para um lado, ó, 3x e menos 4x. Coloquei tudo para um lado. Então, 3x menos 4x igual a 460, continua normal. Esse mais 540 passou para o outro lado, então ele se tornou negativo. Agora eu vou resolver aqui. Se eu devo 3x, se eu tenho 3x e devo 4, então ainda eu vou ficar devendo 1. Se eu tenho 460 e devo 540, a minha dívida continua sendo 80. Percebam que esse x e esse 80 ficaram negativos. O 80 pode algumas vezes acontecer de ficar, que é o outro lado, né, da igualdade. Mas os valores que tem x e y ou z, não importa. A variável, a incógnita ou a letra, ela nunca pode ficar negativa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa letra, esses números, e vão multiplicar a linha inteira por menos 1. Então, quando vocês multiplicar a linha inteira por menos 1, por que é por menos 1? Porque quando você está multiplicando, que você tem dois sinais diferentes ou sinais iguais, esse sinal, ele muda, né? Ó, menos com menos vai ficar mais, e mais com menos é menos, numa multiplicação. E qualquer número que eu multiplique por 1, ele vai ser ele mesmo. Por isso que na regra matemática a gente sempre multiplica por menos 1. Então, menos com menos deu mais, 1x vezes 1 deu 1x. Esse menos do 80 vezes o menos 1 vai dar menos com menos mais, e 80 vezes 1, 80. Então, eu multiplicando a linha inteira por menos 1, ela vai se tornar negativa, tá? Agora que ficou negativo, eu vou isolar o meu x,
meu 80 vai continuar no mesmo lugar. Esse 1 que estava multiplicando x vai passar dividindo 80. Então, 80 dividido por 1 igual a 80. X é igual a 80. Só um pouquinho, gente. Travou de novo, Gi? Não, agora foi o filho que acordou. Ah, beleza. Vamos continuar de novo. Já tô continuando. Vai lá. Já tô terminando. Tá. Então, onde é que eu tinha parado? Aí aqui nós achamos o valor de x, certo? Então, o que acontece? Agora que nós achamos o valor para x, nós temos que pegar aquela equação que nós tínhamos achado antes. Lembram que a gente queria achar um valor para y? Então, nós vamos pegar essa equação aqui para descobrir o valor real de y. Então, essa equação está aqui, ó. E essa equação, eu vou substituir só o valor do x que eu achei. Então, vai ficar y igual 270 menos 2x. Y igual a 270 menos 2. Lembram que isso aqui é uma multiplicação? E o valor de x é 80, que nós achamos anteriormente? Então, 2 vezes 80, 160. 270 menos 160 igual a 110. Achamos o valor de y e o valor de x. Agora nós vamos ver se realmente o que está na balança confere. Porque se eu tenho as latinhas eram x, lembram? Cada x vale 80. Então, 80 mais 80, 160. Cada garrafa pesa 110. Então, 160 mais 110, 270. Fechou o valor da primeira balança. Na segunda balança, nós tínhamos 3 latinhas, que cada valor de latinha é 80, desculpa. Então, 80 vezes 3, 240. Mais 220, 110 de cada garrafa, que é y. Fechou o valor de 460, certo? Então, é desse modo que vocês vão resolver pelo método de substituição. A prof tem outro exemplo aqui embaixo, ó. Alguns me mandaram mensagem perguntando se era para resolver. Não, isso aqui são exemplos. E aqui esses exemplos, se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que ele explica exatamente o que você tem que fazer, tá? Então, ó, aqui eu tenho mais um sistema de equação. Mais um, ó. 3x menos 2y igual a 11 e menos x mais 5y igual a 5, certo? Então, eu vou fazer o mesmo modo que a prof fez aqui. Vou escolher o que eu achar mais pertinente. O que é mais pertinente? É o que é mais fácil, que você visualiza e diz, não, eu vou pegar essa equação porque eu acho que é mais fácil deixar o valor. Então, ó, esse aqui nós achamos, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Ó, aqui tá menos x mais 5y igual a 5. Então, ó, foi pego esse aqui, ó, essa equação, para nós acharmos o valor de x, porque o x está sozinho. Então, vocês vão pegar sempre a letra que estiver sozinha, tá? Porque, ó, vejam aqui em cima, nós temos 3x menos 2y. Eu tenho x e y, mas eles estão acompanhados de números. Já na equação de baixo, eu tenho o x que está sozinho e o 5 que está acompanhado de um número. Então, sempre procura pegar a equação onde tem uma das variáveis sozinhas, para você achar o valor dela, certo? E aqui vocês vão copiar, tá? E daí, voltando lá naquela atividade que a professora mandou para vocês,
Ó, essa atividade aqui, o que, que vocês vão fazer? Substituir. Vocês lembram que a prof falou que num par ordenado, primeiro sempre vai ser a letra X e o segundo número sempre vai ser a letra Y? Isso não muda, certo? Vai ser sempre X para o primeiro número do par ordenado e Y para o segundo. O que, que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão substituir os valores de x e y do par ordenado dentro da equação. Por exemplo, aqui eu tenho 3x menos 2y igual a 16. Então, você vai substituir. O 10 é o quê? É x? Sempre, sempre o primeiro número do par ordenado é x e o segundo é y. Anotem isso na cabeceira da cama. Então, aqui vocês vão substituir 3 vezes o 10, né? Porque o valor de x é 10 e o valor de y é 7. Menos 2 vezes 7. Aí vocês vão resolver isso. 3 vezes 10 dá tanto. 2 vezes 7 dá tanto. Esse menos esse vai dar um valor. Se esse valor do lado de cá for igual a esse aqui, a solução é verdadeira. Aí, você vai passar para outra equação. Esses mesmos números têm que ser substituídos para x e para y. Se o resultado que saiu aqui for igual a 41, a solução é verdadeira. Caso contrário, não são verdadeiras, certo? Então, é só substituir o valor de x e o valor de y. Eu tenho 3, aqui eu tenho a primeira equação que vocês vão substituir, lembrando que quando tem letras e números é uma multiplicação sempre. É isso que vocês vão fazer na 1, na 2, na 3 e na 5, certo? E aqui, nessa aqui, vocês vão achar pelo método de substituição. Por exemplo, na letra A, qual seria mais viável para eu pegar, para resolver? Seria mais viável aonde o x está sozinho. Então, eu vou pegar esse aqui e aí vou resolver que nem a prof fez. Separa x para um lado e números para o outro, e os outros números para o outro, certo? E resolve pelo método de substituição. Na próxima aula, essas atividades a prof vai mandar um vídeo com correção, tá? Na próxima aula, ó, aqui tem mais algumas sistemas de equações para vocês resolverem, tá? Pelo método de substituição. Aí, aqui no final, a prof mandou uma atividade que é tipo uma revisão, com as equações de primeiro grau com uma incógnita. Lembram que tem que separar o que for x para um lado e o que for número para o outro? É isso que vocês vão fazer. Então, na próxima... desculpa que a voz da prof já está falhando de tanto que eu falei hoje. Então, assim, ó, essas atividades aqui de revisão, a gente vai fazer por causa que a prof, na próxima aula, vai aplicar uma atividade avaliativa para vocês, tá? Então, se alguém tiver dúvida, me manda no particular, eu faço uma gravação, assim, bem caseirinha, de como se resolve, tá? Essas atividades aqui, aí eu posso até mandar no grupo se quiser, tá bom? Mas eu preciso que vocês me procurem, gente, que vocês tirem as dúvidas. Eu estou à disposição sempre que precisar, tá? Então, essa semana, vocês vão fazer as atividades, certo? Isso aqui, que vocês já têm no caderno, são exemplos com a resolução. Então, vocês podem consultar o caderno para fazer as atividades. E qualquer dúvida, estou à disposição. E me perdoem pelo ocorrido de hoje, não foi culpa minha, eu fiquei falando várias horas ali com as paredes, tá? Mas é coisa que acontece, né? A gente está sujeito a tudo agora nessa época. E obrigada por terem entrado e continuem mandando as atividades, tá? Eu fico muito feliz quando eu recebo atividades de todo mundo. Outra coisa... todo o material que vocês pegarem aí, vocês copiem no caderno, gente. Por favor. Tem aluno me devolvendo folha com o conteúdo inteiro. Esse conteúdo é para vocês. Eu já sei ele.
tá? Quem vai precisar agora é vocês para consulta. O que vocês vão me devolver vai ser só prova e trabalho. Então, todo o conteúdo, se você acha que é muita coisa para copiar, recorta bem bonitinho e cola no caderno com as datas corretas, tá? Não faz mal de estar colado, mas eu preciso que vocês estejam com todo o conteúdo no caderno, principalmente em matemática, tá? Muito obrigada e até a próxima aula. Um beijo.